Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar, mais um vídeo para falar de base. O destaque, infelizmente, claro, é o negativo, a eliminação do Sub-20 nas quartas de final do Campeonato Paulista. Mas também tem o positivo, que é a equipe Sub-15 chegando à decisão, que não chegava desde 2019, se eu não estou enganado, que era a geração do Kaique, zagueiro. O Felipe Laurino também tinha destaque, se eu não estou enganado é isso mesmo. Mas eu vou olhar aqui e já falo. Enfim, a questão é que tá na final, passou pelo Corinthians e o Santos não chegava na final desde 2019, desculpa. Que era essa geração mesmo do Kaique, do Felipe Laurino e tudo mais. E volta à final agora com uma equipe que tem como principal destaque o Nadson, né? Nadson, que é um ótimo jogador, que fez o gol hoje de falta, inclusive. Tem bons nomes também, eu sempre cito aqui, né, que não assisto tanto ao Sub-15, mas sei quem são os destaques e tudo mais. O Arthur do Valle, por exemplo, o goleiro, pegou um dos pênaltis, né? A primeira partida foi 0x0 na Vila, hoje foi 1x1 no Parque São Jorge, e depois nos pênaltis o Santos venceu por 5x3, o Arthur pegou uma cobrança. O Corinthians nem bateu a última, né? Não precisou, o Santos já passou. O Arthur já treinou no profissional, inclusive, do Santos algumas vezes, tá? Então, avança aí para a final, enfrenta o Palmeiras, dificílimo. O Palmeiras enfiou 7x0 no Ituano no primeiro jogo e 4x1 no segundo. Mas vamos ver, né? Vamos ver aí e torcer para esses meninos levantarem essa taça. Que, aliás, o Santos só ganhou uma vez, tá? Na história do Campeonato Paulista Sub-15, que é mais recente, tá? É um de base mais novo, né? Não começou há muito tempo, não. Vou até olhar aqui, mas já começou há um tempinho, mas 99. Os outros são mais antigos, por exemplo, né? O Santos só venceu em 2009. Que, inclusive, deixa eu ver, de quem era essa geladeira? Não tem aqui. Eu vejo a edição, mas não tem a edição para ver quem era o time da final, enfim. O Santos tem um título e 8 vices nessa categoria. Quem tem mais vices, assim, de longe. O São Paulo, por exemplo, o segundo com 5. E eu acho importante ganhar títulos na base. Não é o principal, claro. O principal é você revelar bem, desenvolver os meninos. Mas eu acho importante você ser acostumado, entre aspas, a ir ganhando, tá? Acho que às vezes até falta um pouquinho no Santos isso. Mas enfim, claro que o importante é revelar e preparar bem esses meninos. E normalmente, historicamente, a gente faz bem isso, né? Mas enfim, sair do foco, o Santos vai para a final aí do Sub-15, foi escalado com Arthur do Valle, Lucas Camargo, Gabriel Neves, João Sá e Pablo Ferreira, Matheus Mendes, Davi Carvalho e Vinícius Rocha, Nadson, João Borges e Evandro, tá? Aí entraram no segundo tempo ainda Thiago Barros, Mylon e Alexander. Inclusive o Mylon e o Alexander cobraram os pênaltis junto com o Nadson, Vinícius Rocha e o Lucas Camargo. Fechou? Aí a gente passa para o Sub-20, que eu vou até tentar um pouquinho resumir, né? Eu acho que a entrevista do Leandro Zago, que vai entrar aqui no final, inclusive hoje é só o Leandro, porque o Santos, quando perde, não libera atletas para falar na base, né? O que eu, de verdade, eu acho um erro, tá? Acho que perdeu, tem que falar, não importa. Ninguém vai ficar mais puto porque deu entrevista porque perdeu, mas enfim. Então, o Leandro Zago resumiu bem, eu achei que resumiu bem, pelo menos. Eu vi mais ou menos da forma como ele explicou também e acho que foi bem explicado. O Santos tinha perdido por 2x1 na ida, hoje precisava reverter, né, o placar para ir para os pênaltis, vencesse por um gol, por 2 gols classificava, enfim. E começou avassalador, né? O Santos com 7 minutos já tinha aberto o placar. E o Rodrigo César, uma jogada pela direita, uma tabela ali entre o Bom Tempo e o Gabriel Bom Tempo e o Gabriel Simples. Saiu o cruzamento, o Rodrigo faz de cabeça, então vantagem já igualada, e o Santos já bem no jogo, já tinha chegado algumas vezes, inclusive. Algumas vezes não, tinha levado a bola até a frente, mas não tinha concluído e tudo mais. E depois, o Bragantino até tinha chegado primeiro que o Santos, mas foram 2 vezes pelo lado esquerdo, que inclusive hoje achei que foi um pouquinho abaixo né, do que o lado direito. Inclusive o gol do Bragantino sai por ali depois, mas depois eu explico. Saíram 2 cruzamentos, já que a bola atravessou a área, acabou que não finalizou, mas o Bragantino também teve o ímpeto cortado ali. E aí o Santos faz o segundo depois de 7 minutos ali, com 14, 15 minutos, talvez uns 8, com o Perlaza, né, o equatoriano Ronald Perlaza. Inclusive, a primeira vez que eu vi ele em loco jogando,
Me pareceu ser um jogador bem liso, de drible fácil, mas que ainda peca muito na tomada de decisão, né? Ainda não é o melhor, assim, escolher as melhores jogadas. E em finalizações também ainda não parece ser grande coisa. Tomara que melhore. Apesar de ele ter finalizado uma bem perigosa no segundo tempo de fora da área. Mas enfim, ele faz uma boa jogada, tabela com o... Quem foi? Deixa eu ver se no texto do Santos fala. Não, mas enfim, ele dá tabela com alguém, dá um belo passe, o camisa... quem foi camisa 9 hoje foi o Rodrigo, chuta, o goleiro espalma e no rebote o próprio Perlaza chega enchendo o pé. E aí o Santos, que estava avassalador, né, deu uma diminuída. E aí, para mim, isso é um erro que acontece, inclusive, claro que o Zago chegou agora, ainda está implementando o trabalho dele, mas isso acontecia muito com o Orlando também. O Santos fazia um gol, fazia 2 gols e às vezes parava. Principalmente quando abriu o placar, né? Não é à toa que esse ano fez 1-0 e tomou alguns empates, tomou algumas viradas, por exemplo. Contra o Corinthians abre 2-0 e toma um empate, depois vence, mas contra o Atlético Mineiro faz 1-0 depois toma virada. Enfim, tiveram alguns jogos aí. E acho que isso é um pouquinho de... Talvez seja um pouquinho de falta de trabalhar esse lado de foco, 100% de atenção o tempo inteiro, enfim, não sei. E aí eles diminuíram, né? O Red Bull diminuiu uma dividida que o Pedrinho não consegue cortar, sai o cruzamento no segundo pau, e aí tinha 2 jogadores para um, que era o Gabriel Simples, ele fica meio perdido, ele tenta afastar assim, olhando... Até ele olha antes, que eu reparei na hora que a bola estava caindo, ele olha para trás, vê um cara, ele tira de cabeça e vê o outro na frente. Aí não tinha como mesmo. E o jogador do Bragantino ficou praticamente na marca do pênalti sozinho e diminuiu. E aí depois o jogo deu uma bela esfriada. Até o primeiro tempo acabou sem outras grandes chances nenhuma. Os 2 times pararam. O segundo foi de mais porra louquice, digamos assim, sabe? Um ataque pra cá, um ataque pra lá. Depois as equipes deram uma segurada com medo. Parecia assim de tomar um gol e não ir pros pênaltis. O Santos tentou algumas mudanças, o Santos que até eu nem falei, mas eu vou citar a escalação, foi João Fernandes, Gabriel Simples, Matheus Matias, Diego Borges e Pedrian, Gustavo Henrique, né, Ian e Gabriel Bontempo, Perlaza, Rafael Freitas e Rodrigo César. No segundo tempo entraram Vinícius Lira, o Kenai, o Enzo, o Guilherme Lima e o Fernando Nava. E até vocês podem ver, né, a equipe desfalcada, o Profeta voltou da seleção, mas treinou pouco com a equipe, o Zago preferiu não usar ele, o Contreras voltou da seleção também, mesma coisa. O Miguel voltou, se representou profissional, mas aparentemente está com virose, né, de acordo com o Diário do Peixe até. Não sei se vai jogar na terça-feira, acho difícil. Então já não participou também. Então sim, alguns desfalques e tal, mas acho que ainda tinha condição de vencer essa partida. Porque todos os duelos entre Santos e Bragantino foram assim, bem equilibrados, decididos no detalhe. Não são 2 times brilhantes, tá? Não são... Eu acho que, inclusive, nenhum dos 2 é páreo para bater um Palmeiras numa possível final, que vai chegar, tá? O Palmeiras, bem provavelmente. Até vou olhar aqui como é que foi a tabela, se teve algum outro jogo hoje, que eu só vi o do Santos mesmo. É o Novo Horizontino. O Novo Horizontino eliminou o Ibrachina. O São Paulo ainda pega o Desportivo Brasil e o Palmeiras pega o Corinthians. O primeiro jogo foi Palmeiras e Corinthians, foi 1-1 até, se não me engano, eu vou ver aqui. Bom, então pode ser que o Corinthians passe, não sei. Eliminou o Palmeiras no Sub-17. Que inclusive a final é São Paulo e Santos, tá? São Paulo eliminou o Corinthians hoje, então a final Santos e São Paulo na final do Paulista Sub-17, enquanto que o Sub-15, Santos e Palmeiras. Mas voltando a falar do Sub-20, são 2 equipes ali um pouco limitadas, mas que brigaram bastante esse ano, se enfrentaram bastante. E aí ficou, voltando ainda ao jogo, aquela porra louquice de ataque pra cá, ataque pra lá, as mudanças não surtiram muito efeito, aí foi pros pênaltis. E nos pênaltis o Rodrigo e o Vinícius Lira bateram bem mal, mais ou menos. A do Rodrigo foi até pior, eu achei, foi bem fraquinha, do lado do goleiro, o goleiro mal caiu assim, só espalmou. Paciência, né? Acontece, não tem que culpar ninguém. Só que acho que o trabalho... Ainda tem esse ano a Copa Atlântica, né? O Zago vai falar sobre isso. Mas é um campeonato sub-19. E ainda tem o Brasileirão de Aspirantes também, que aí é sub-23. Então, entre outros meninos. Enfim, a questão é um ano que não foi dos melhores para o sub-20. E ano que vem precisa ser um pouquinho melhor em questão de resultados. Mas pelo menos a gente chegou em uma fase que eu considero mínimo, que é a quartas final do Paulista, né? Chegou nas quartas também do Brasileiro. Então, o Santos tem que se manter ali, pelo menos, né? Buscando sempre mais, claro, buscando os títulos, como eu falei, eu acho importante. Mas
pelo menos cair em fases mais avançadas e não passar vergonha, né, caindo cedo em outros campeonatos, como aconteceu, por exemplo, ano passado no Paulista, né? Apesar de ano passado ter ido melhor no Brasileiro, chegou até a semifinal. Na Copinha chegou até a semifinal, enfim. Agora fica aí o trabalho de preparação para a Copinha. Alguns dos meninos vão ter na Copinha sua última competição sub-20, né? O Ian, por exemplo, o Miguel, que hoje não jogou, mas acho que o Gustavo Henrique também, se eu não me engano, já vai para 21 ano que vem, né? Então, a última competição é a Copinha. Então é isso. Mas acho que falei sobre tudo. O Leandro Zago vai abordar aí a visão dele sobre essa partida. E amanhã a gente volta para falar de qualquer coisa que esteja aí no noticiário santista ou não. Mas sobre a base, encerramos o final de semana por aqui. Paulista Sub-15 na final. Paulista Sub-17 também na final. Sub-20 eliminado nas quartas de final. E paciência, né? Valeu. Professor, como é que é essa eliminação depois de 2 confrontos tão iguais, né? E decidido nas penalidades, né? Bom, eu vejo que na verdade a gente acabou perdendo a disputa no jogo de ida, porque a gente fez um gol aos 30 do segundo tempo e a gente não poderia ter permitido a virada. A equipe ainda é minha 3ª semana de trabalho e eu vejo que a equipe ainda é imatura em algumas situações, que ela já evoluiu bastante, mas que ainda erra nesse momento de fases decisivas, né? Então acho que a gente amadureceu muito semana a semana. Essa semana de trabalho foi muito boa, tanto que os primeiros 20, 25 minutos nossos aqui foram muito bons, né? Para quem acompanhou viu, para quem não acompanhou veja aí no jogo. Os primeiros 25 minutos assim, a gente engoliu a equipe do Red Bull, mas a gente ainda não consegue sustentar aquele ritmo o jogo todo. Em algum momento a gente vai sustentar e a nossa ideia é que a gente jogue naquele ritmo alto que a gente iniciou, com busca pelo gol constante, finalização, pressão o tempo todo. Então é um processo, infelizmente hoje fica marcado e fica uma tristeza. A gente está muito chateado, né, com essa eliminação, porque a gente via a perspectiva da equipe ir longe, a gente sabe que semana a semana ela vai amadurecer, porém, infelizmente, o trabalho no Paulista foi encerrado e a gente vai voltar agora o foco para aspirante e a Copa Atlântico que tem na sequência. Eu ia até te perguntar sobre isso, a sequência da temporada, né, como agora fazer essa tristeza passar rápido, digamos assim, para a sequência do aspirante, e como você pretende fazer com o seu elenco, né? São bastante jogadores, claro, agora uma competição, você acabou de citar outra Copa que eu de verdade nem sabia que o Santos ia jogar. Como é que você pensa em dividir esse elenco para essas 2 disputas? A ideia é, a gente vai planejar, a gente tinha isso tudo planejado, a gente não queria falar muito porque estava envolvido com o Paulista e na nossa conta a gente estava considerando essa evolução, e aí a Copa Atlântico ficaria para um grupo. Agora com a mudança a gente consegue destinar outro grupo e poder desenhar um pouco mais essa divisão entre aspirante, né? Um time um pouco mais talvez cascudo, um time um pouco mais maduro para jogar aspirante, que são jogos mais pesados, e como a Copa Atlântico é sub-19, talvez jogadores mais jovens da categoria. Mas a gente vai pensar tudo isso porque tem que estar conectado com o planejamento até 25 de janeiro, que é o planejamento da Copinha. E para finalizar, eu queria te perguntar de um jogador em específico, que é o Rodrigo. O Rodrigo começou o ano até com uma questão de negociação, de ir pro Grêmio, não ia, acabou ficando. Talvez não tenha feito o ano que se esperava, porque é um jogador que tem muita expectativa, né? Hoje ele fez um bom jogo, fez um gol e acabou perdendo um pênalti. Como é que é essa conversa que o clube tem com ele, ou você mesmo, alguém da comissão, enfim, para não deixar a bola cair, digamos assim, né? Para ele não se decepcionar tanto? Como é que é esse tipo de conversa? Eu já acompanhava o Rodrigo antes de chegar, né? Já o conhecia. Considero ele um jogador com potencial absurdo, muito inteligente, muito técnico, e que precisa desenvolver alguns aspectos do jogo que eu já tenho conversado com ele todo dia, para a gente poder melhorar. E achei que hoje ele fez um bom jogo, ele já está entendendo algumas coisas da posição que a gente quer para ele. E eu tenho certeza que ele vai amadurecer. O Rodrigo ainda é um menino, mesmo tendo 18 anos, ele não é um jogador de 18 anos amadurecido biologicamente, ele ainda tem muito para amadurecer, maturar fisicamente, ganhar massa, ganhar altura, ganhar estrutura física para sustentar o jogo dele. E a partir disso eu acredito que o Rodrigo vai entregar para o clube aquilo que o clube tem de expectativa sobre ele, mas talvez por ser uma maturação mais tardia vai demorar um pouquinho mais do que se esperava.